Fala, meus alunos, tudo bom? Professor Fábio Araújo, professor de Educação Física Escolar aqui do Colégio Conexão. Vamos agora para a segunda aula do resumo, tá? Com o nosso assunto, o nosso conteúdo xadrez. Nós vamos revisar hoje o cheque mate e o empate. Nós vamos ver hoje só o empate afogado, os demais, né? A regra dos 50 movimentos, a regra dos 3 movimentos, insuficiência de material e comum acordo. Eu vou passar a aula do outro professor que eu passei na última aula para vocês revisarem, tá? Tá bem explicado, bem resumido, e aí não se prolonga tanto o nosso vídeo. Vamos dar ênfase para o cheque mate e empate. Então vamos começar com o cheque. O que é o cheque? É o rei ameaçado. Nós sabemos que o rei é a principal peça do xadrez, certo? Então nós temos aqui o rei preto, casa branca, rei branco na casa preta, né? Vamos colocar ambos em situações de cheque. O que é o cheque? Vou botar aqui o cavalo branco, tá? Estou usando aqui nosso tabuleiro artesanal, tabuleiro ecológico, né? Feito de papelão, tampinha de garrafa PET e com material que foi disponibilizado para vocês na escola, tá? E também mandei em PDF, tá bom? Então tá aqui. Vou deixar o cheque aqui, o rei branco em F6, tá? Então ele ameaça o rei, tá? Ele estava aqui em G4, movimenta assim L para F6, colocando o rei preto em uma condição de cheque, certo? A gente entende que cheque é o rei ameaçado. Vamos botar uma outra situação, tirar o cavalo e colocar o peão numa situação onde ele vai ameaçar o rei. Peão está em F6, movimenta-se para F7. Ele ameaçou o rei, colocou o rei em xeque. Situação de xeque. Tá legal. Então vamos guardar essas peças bem aqui. Vamos lembrar. Ó, o peão, o cavalo. Vou usar uma outra peça agora. O bispo. Tá? O bispo está em C2. Movimenta-se para A4. C2, vez das brancas, né? Movimenta-se para A4. Colocando o rei em xeque. Beleza. Lembra? Pedi para vocês guardarem essas peças aqui, ó. O peão, o cavalo e o bispo. Agora a gente vai explicar por que ele está em xeque e não em xeque-mate, tá bom? Vamos com a primeira peça. O cavalo estava em G4, movimentou-se para F6, colocando o rei em xeque. Certo? Por que ele está apenas em xeque, professor? Porque quando o rei consegue sair, né? Ó, ele tem essas opções aqui de sair, ó. Indo para E7, ele sai, o cavalo já não o ameaça mais, né? Indo para F7 também, o cavalo já não o ameaça. Indo para F8, indo para B8, indo para... Pronto, são essas, né? Para cá ele vai para xeque, então ele não pode. Uma coisa que é muito importante da gente saber, o rei não pode se colocar em xeque. Aqui ele vai ficar em xeque, ó. O cavalo aqui tem essa casa dominada, então ele não pode vir para cá e nem pode continuar onde ele está, certo? Beleza. Saiu do xeque, então é apenas xeque. Se ele não consegue sair da condição de xeque, tá? E ele estando ameaçado, aí configura-se o xeque-mate. Então a gente já mostrou aqui com o cavalo. Agora o peão estava em F6, movimenta-se para F7, colocando o nosso rei em xeque, o rei preto em xeque, certo? Beleza. Por que só xeque, professor? Porque o rei pode ir para E7, ele sai do xeque. Ele pode vir para F8, ele vai sair do xeque, ou ele pode tomar o peão. Por que ele pode tomar o peão, professor? Porque não tem nenhuma peça ameaçando ele. Então ele tomou o peão, acabou o xeque, certo? Nesse caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4,
5 opções para sair do cheque e uma é tomando a peça. Beleza, então a gente viu por que o do peão era cheque, não checkmate. E o bispo, professor? Né? O bispo estava em C2, movimentou-se para C4, colocando o nosso rei preto em xeque. Só em xeque, professor, só em xeque. Por quê? Porque ele pode sair, ó. A ameaça do bispo é nessa diagonal. Então ele pode vir para D8, que ele sai do cheque. Ele pode vir para F8, ele continua fora do cheque. Ele pode ir para E7, ele também sai da linha de cheque, da linha de ameaça. Ele não pode vir para D7. Por quê? Porque aqui ele vai estar em cheque e ele não pode. O rei, ao estar ameaçado, ele tem que sair dessa posição. Certo? Então, nós vimos aqui como sair dessas 3 condições. Agora, nós vamos usar a torre e a rainha. Beleza? A torre. A torre e a rainha. Vamos adicionar mais uma peça aqui, que é o cavalo preto. Tá bom? Então, a torre está em F3, tá? E vai agora movimentar-se para E3, colocando o nosso rei em xeque. Beleza. Como eu falei para vocês, ao estar em xeque, o rei tem que ver as possibilidades, para onde ele pode ir para sair do xeque. Se ele for para cá, ó, ele sai do xeque, F8. Se ele movimentar-se para cá, ele também vai sair vindo para D8. Para cá ele vai sair também D7. Para cá ele sai também F7. E tem uma outra jogada. Eu posso colocar o cavalo à frente do rei, tirando o nosso rei de xeque. Tá? Então, quando é que eu posso livrar o rei do xeque? Quando é só xeque. Quando ele sai da área de xeque, ele tem essa possibilidade de sair. E quando ele pode ser protegido por outra peça, no movimento de outra peça. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho essa situação bem aqui, que se não tivesse o cavalo, seria o beijo da morte, que é a rainha ofertando checkmate para o rei. Por quê? Porque o rei não pode vir para cá, que a rainha toma. Ele não pode vir para cá, porque aqui é a casa da rainha. Ele não pode vir para cá, ele não pode vir para cá. Todas as casas a rainha toma. E ele também não pode tomar a rainha. Por quê? Porque ele vai ficar em xeque e ele não pode colocar-se em xeque. Tá? Mas vamos considerar essa realidade tendo o cavalo preto aqui. Certo? Então a rainha está aqui em H4 e movimenta-se para E7. Ao movimentar-se para E7, a rainha coloca o rei em xeque, não só mais em xeque-mate. Por quê? Porque o cavalo pode tomar a rainha, tirando a rainha dessa situação, o rei dessa situação de xeque. Tá? Ah, professor, mas aí a torre está protegendo. Mas e aí? Não tem problema nenhum. A torre toma o cavalo e o rei toma a torre. Ou o rei anda para o lado, ou o rei movimenta-se para o outro. Certo? Então não tem checkmate nessa situação. Então, certo. Agora a gente já vai criar a situação de checkmate. Como é que se configura checkmate? É o contrário do cheque apenas. O checkmate ele já é constituído quando o rei é ameaçado e ele não consegue ir para lugar nenhum, né? E nem ser protegido por uma outra peça do próprio time. Exemplo, eu tenho o rei branco aqui, o bispo preto está em G5, tá? Cavalo preto está em H3, beleza. Torre preta está em F8, e aí eu tenho a rainha. A rainha vai estar aqui em... Vamos botar mais uma peça para ser fulminante esse cheque.
torre em D8 e a rainha está em A6. E é a vez das pretas, certo? Então, deixar bem aqui melhor. A torre vai estar em A2. Melhor. Porque aqui a gente vai dar o checkmate mesmo fulminante. Então eu tenho várias peças ameaçando, botando o controle. O cavalo tem essa casa aqui como dominada, tem essa casa aqui ao lado como dominada, o bispo, toda essa região aqui dominada à frente do rei, a rainha aqui e a vez é das pretas, a torre, toda essa fileira 2, tá? Essa torre tem toda a coluna F vigiada e a vez das peças pretas. Então eu venho com a rainha e coloco, vim aqui, em frente ao rei, na casa E2, certo? Eu tenho aqui um checkmate. Por que, professor, que é um checkmate? Porque o rei não pode ir para lugar nenhum. Se ele for para cá, essa casa está tomada pela rainha. Todas as duas. Se ele vir para cá, também está tomada pela rainha. Tá? Se ele for tomar a rainha, não pode, porque ele vai se colocar em xeque em relação à torre. Essas casas aqui, além da rainha, ainda tem a torre. Tá? A gente mostra duas opções. Ah, professor, mas só vou dar checkmate quando tiver o jogo todo limpo assim? Não necessariamente. Não sei se vocês se lembram que teve uma aula que nós falamos sobre 2 tipos de cheque, que são cheques extremamente rápidos e que quase não tem toma de peça. Não necessariamente você precisa tomar peça para ganhar no xadrez. O objetivo do xadrez é o checkmate. Saiu uma branca. A preta. Sai com a preta. Depois sai com uma branca. E aí, o jogador sai com a preta. Sai com uma vez das brancas. O jogador sai com a preta. Eu venho com a rainha para cá e coloco o rei preto em xeque, né? Para onde que o rei vai? Ele vai conseguir sair daqui? O único lugar que ele tem para se movimentar é para cá, ó, né? Tem alguma peça para obstruir essa trajetória aqui da rainha que está dando xeque? O bispo, se ele fosse movimentar, é para cá. O cavalo é para cá. O peão pode até ir 2 casas, mas aqui está bloqueado pela rainha, então ele só pode ir uma. Então é checkmate. Quer dizer, eu não tomei nenhuma peça, as peças brancas não tomaram nenhuma peça da preta e colocou as peças pretas em xeque. Vocês entenderam? O objetivo do jogo aqui, ó, as peças pretas ganharam o jogo sem tomar nenhuma peça das peças pretas. Esse é o cheque do louco. Super rápido, simples e acontece muito por falta de atenção do jogador. Agora a gente vai fazer o cheque pastor. Agora a gente está com as brancas aqui. Movimento do peão na frente do rei, tá? E aí o camarada vai imitar aqui a jogada, sai aqui. Certo? Eu saio com a dama para cá. E aí o cara adversário sai para cá. Bispo nessa direção. E aí esse jogador vai querer ameaçar meu bispo. Eu já venho com a torre aqui, ó, com a dama, e coloco um beijo da morte, né? Um cheque pastor, cheque beijo da morte, feito com a rainha, aonde eu coloco o rei em xeque-mate. Por que xeque-mate? Porque o rei, se tomar aqui, ele vai se colocar em xeque com o bispo, é proibido. Para cá, ele está em xeque pela rainha, certo? Beleza. Então, xeque-mate. Então é isso, gente. Checkmate é quando você sofre o cheque ou executa o cheque sem dar saída para o adversário sair do lugar do cheque ou se defender contra a peça. Agora a gente vai fazer uma breve explanação sobre o empate, né? Lembrando que eu botei como empate o rei afogado, que é quando o rei não tem como se movimentar de forma alguma. Então bora aqui para o tabuleiro, ó. Eu estou com um rei apenas
tá? A peça preta. E aí, eu tenho aqui torre branca, bispo branco, ainda no tabuleiro, tá? E a vez das pretas, das brancas, aliás, né? Vou botar o rei aqui no canto, é melhor para exemplificar. Torre, bispo e vez das brancas, é a vez das brancas, tá bom? O rei preto não está em xeque. Vamos entender esse empate. O rei preto não está em xeque, ele não está sofrendo nenhuma ameaça. Aí eu vou movimentar a minha vez da branca e boto a dama nessa posição, C2, tá? Eu continuo não ameaçando o rei, ele não está sob ameaça, ele não está sob xeque, né? Mas também, agora é a vez das peças pretas, ele não pode se movimentar porque é proibido, ele não pode vir para cá porque aqui tem um xeque da dama, como tem um xeque também do bispo. Para cá ele não pode porque tem um xeque da dama, para cá tem um xeque da dama também da torre. Logo, eu proporcionei um empate. Quer dizer, uma partida praticamente ganha, eu estou com vantagem numérica de peças, né? Eu tenho uma dama, uma torre, um bispo e o rei. A preta está apenas com o rei e por conta de um descuido, em vez de vencer, em vez de dar o checkmate, eu boto a peça bem aqui, num lugar onde eu não vou dar condições que o rei adversário se movimente, gerando assim o quê? Um rei afogado, quer dizer, ele fica impedido de jogar. Por outro lado, ele não está em xeque, e aí configura-se o empate. Por enquanto, eu vou falar sobre esse empate, vou parar por aqui, vou disponibilizar a aula do professor que vai falar especificamente de empate, tá? E aqui acaba a nossa segunda aula, que é a revisão para a prova, e deixo para vocês aqui um forte abraço e boa sorte nas provas, tá? Estudem, assistam às aulas, o primeiro resumo e o segundo resumo. Eu vou disponibilizar o endereço também com todas as aulas de xadrez, tá? Do YouTube, para quem quiser assistir e revisar durante esse final de semana. E é isso, meus alunos. Boa sorte, bons estudos.